Olá, esse é um vídeo sobre meta-deslocamentos com restrição em deformações de barras, com o objetivo de reduzir o número de deslocabilidades. Nós já vimos restrições em deformações para o caso de barras inextensíveis, e nós já vimos regras para diminuir o número de deslocabilidades externas, as deslocabilidades do tipo translação, no caso de barras inextensíveis. Nós vimos também como nós fazemos quando nós temos articulações internas, em que nós desconsideramos as deslocabilidades do tipo rotação, as chamadas deslocabilidades internas, para articulações completas. Vimos também que no caso de um apoio de segundo gênero, em que só chega uma barra, nós fazemos um procedimento em que a gente considera que o nó é engastado, ou seja, sem deslocabilidade, e a barra é articulada. Nessa sequência que nós vamos iniciar aqui de 3 vídeos, nós vamos mostrar agora mais um tipo de restrição e deformação, que é a consideração de barras infinitamente rígidas. E primeiro, esses 3 vídeos vão considerar o caso em que essa barra infinitamente rígida sofre uma translação. Tá? E isso, então, nós vamos iniciar, dar uma motivação para esse tipo de consideração. É o caso de pavimentos rígidos de edifícios, mas isso vai também nos dar subsídios para entender melhor essa questão da restrição em deformações, como considerar no método do deslocamento. Na sequência posterior a esses 3 vídeos, nós vamos ver a situação em que a barra infinitamente rígida sofre rotação, sofre um giro. Aí nós vamos ver como é que isso considera. Então, essa aula é uma aula para barras infinitamente rígidas que sofrem translação. Nós vamos começar aqui a ver essa questão de barras infinitamente rígidas. Ou seja, isso é mais um procedimento que nós vamos adotar para reduzir o número de deslocabilidades. Nós fazemos isso sempre ou usando algum procedimento de cálculo que não modifica os resultados, foi a questão da eliminação de trechos sem balanços, que consideramos só as cargas que atuam no balanço. Depois nós consideramos barras inextensíveis. Nesse caso, então, não é um procedimento de cálculo, é uma hipótese sobre uma restrição na deformação de barras inextensíveis. Isso altera um pouco os resultados, nós já vimos sobre isso. No caso, o terceiro procedimento é aquele em que a gente desconsidera a rotação de nós completamente articulados, articulações completas. Isso não modifica os resultados em termos de esforços, mas diminui uma incógnita. E o quarto tipo de simplificação que nós vamos ver, de redução de deslocabilidades, é mais uma restrição em deformação, só que agora, além da barra ser inextensível, nós vamos considerar que ela também não pode fletir, ela é infinitamente rígida. Então, uma barra desse tipo, ela só pode ter, na configuração deformada, um movimento de corpo rígido. Tá? Nós vamos iniciar vendo, primeiro, uma barra infinitamente rígida, mas que sofre uma translação de corpo rígido. Aí depois nós vamos ver essa questão de quando a barra infinitamente rígida sofre uma rotação, um giro. Isso será na aula seguinte. Tá? Vamos ver primeiro só essa questão de barras infinitamente rígidas que sofrem translação, tá? E depois vamos ver barras infinitamente rígidas que sofrem também, além de translação, uma rotação. Eu vou começar dando uma motivação para esse tipo de modelo. Tá? Em muitas situações, nós fazemos cálculos, análise simplificada. Hoje em dia, você usa programas de computador, você pode colocar o modelo inteiro no programa de computador e obter os resultados.
é perigoso porque as pessoas... Você pode ter entrada de dados errada num modelo muito grande, também tem essa questão de interpretar os resultados para saber se estão corretos. É um problema, mas numa época que não se tinha computador, se fazia era simplificar, extrair modelos estruturais de um edifício, por exemplo, para analisar viga a viga separada, ou pode ser que até se analise um pavimento inteiro com um modelo de grelha e compõe. Mas aí você tem os efeitos também laterais, tipo cargas de vento, e você tem que ter pórticos verticais que são os que resistem a esses efeitos de vento. Então, essa composição de modelos é uma composição interessante na análise. É bom a gente saber que pode fazer esse modelo simplificado e que durante muito tempo se fez isso porque não se tinha tanto o computador. Um procedimento que era muito comum para resistir a cargas horizontais de vento era a questão de considerar os pavimentos de um edifício como pavimentos rígidos, comparado com a rigidez dos pilares, né? Isso também não é só para carga de vento. No país onde tem terremoto, teria um efeito transversal, horizontal de terremotos. Também é uma solicitação horizontal. Então, assim, olhando aqui um corte de um edifício de concreto armado, o que está churado aqui, na verdade, são as lajes do modelo. Eu estou vendo só aqui o corte, estou vendo a viga lá. Essas vigas também que nós cortamos também aparecem. A rigidez desse conjunto, desse diafragma de vigas e pilares de cada pavimento, é muito maior do que a rigidez, pelo menos para cargas, quando são feitas horizontais, de vento. Essa rigidez desse diafragma é muito maior do que a rigidez dos pilares. Tá? A ponto de que a gente, no modelo, para esse tipo de solicitação, a gente considera que são vigas infinitamente rígidas, quando comparada com os pilares aqui, né? Os pilares, nesse modelo, também são considerados inextensíveis, mas podem fletir, né? E as vigas são infinitamente rígidas. Nesse caso, eu estou aqui também indicando aqui como é que seria a fundação dessa estrutura. Estou colocando um bloco de estaca, com estacas, e digamos que isso impede a rotação e deslocamento totalmente. Eu estaria no modelo representando isso como engaste. Aqui é só uma representação do modelo sem nenhuma dimensão, sem nada. As cargas que estão colocadas aqui são cargas horizontais, poderiam ser vento. Então, como é que a gente analisa esse tipo de modelo com essas hipóteses todas sobre as restrições nas deformações? Pilares inextensíveis, porém flexíveis, vigas inextensíveis e sem deformação por flexão, ou seja, a única possibilidade dessas vigas se deformarem como corpos rígidos. E nós vamos entender como é que esse tipo de modelagem, ou análise, a gente faz com essa modelagem feita dessa maneira. Isso é uma motivação para mostrar que isso existe. Muitas vezes a gente utiliza esse tipo de procedimento. Eu vou começar com um exemplo muito simples, que é um exemplo de um pórtico só com um pavimento e uma baia, né? Então, eu tenho aqui literalmente o que esse pórtico é. Eu vou resolver esse problema até o final desse vídeo, imaginando ter uma carga P horizontal, uma altura H e uma largura do pórtico B. A viga é infinitamente rígida e o pilar é inextensível e tem uma rigidez e flexão, os dois pilares, e tem um valor EI, produto de módulo da elasticidade do material, vezes o momento de inércia da seção transversal. Se nós considerarmos aqui que os dois pilares são inextensíveis, a gente já tem essa condição de que eles só podem se deslocar na direção perpendicular ao eixo dos pilares, ou seja, eles só podem se deslocar na direção horizontal, então eles não têm deslocamento vertical. Nenhum dos dois nós do pavimento tem deslocamento vertical. Se esses dois nós não podem se deslocar na direção vertical, então essa viga só tem uma maneira de se deformar, na direção horizontal. A diferença que existe aqui é que ela não pode fletir também, então ela tem que ficar reta. Quando ela fica reta, o que acontece com a rotação do nó? Não tem rotação, quer dizer, a rotação
na verdade, de qualquer ponto, como ela é infinitamente rígida, qualquer ponto da viga é a mesma. Como aqui é zero a rotação global, as rotações dos nós são nulas. Vou mostrar isso daqui a pouco no F2 para a gente ver a diferença. Então, a consideração de barras infinitamente rígidas reduz o número de deslocabilidades internas, rotações externas. Ou seja, a gente vê que agora a gente já tem um acoplamento, uma ligação entre deslocabilidades externas e internas. Que antes era separado o comportamento de rotações e deslocamentos, agora com as barras infinitamente rígidas há um acoplamento e a gente vai ter que analisar de uma maneira especial isso. Então, quando essa hipótese de barras infinitamente rígidas, assim como barras inextensíveis, elas modificam um pouco os resultados. É evidente que isso tem que fazer sentido se realmente uma barra tem uma rigidez muito maior do que as outras para a gente considerar. É só uma solução aproximada. E a questão toda é que nós temos que chegar nas deslocabilidades para resolver pelo receita de bolo da análise do pelo menos deslocamentos, é isso. Né? E agora a gente vai entender deslocabilidades realmente como sendo os parâmetros que definem a configuração deformada de um modelo, e a melhor maneira de chegar nessas deslocabilidades é fazendo uma criação do sistema empejométrico. A gente vai inserindo os apoios e vendo como que a gente prende o modelo. É a maneira mais simples de identificar a deslocabilidade, dessa maneira indireta. Para cada apoio fictício que a gente precisa inserir para prender o modelo, a gente identifica uma deslocabilidade. Mas antes, deixa eu só comparar esse resultado, esse modelo com barras flexíveis e essa viga infinitamente rígida no F2. Eu coloquei aqui no F2 esse modelo, um pórtico simples com 2 pilares e uma viga. No lado esquerdo, o que eu tenho é o caso de barras inextensíveis, mas a viga é flexível também. As 3 barras aqui têm a mesma rigidez da flexão EI, sendo E o produto desse módulo da cidade, está sendo mostrado aqui o valor, e o momento de inércia, da seção transversal, que eu também estou colocando esse valor. Até tem valores de área, mas elas não são realmente utilizadas porque nós estamos considerando que a barra é inextensível. Né? E do lado direito, eu tenho aqui uma condição de que essa viga ela é infinitamente rígida. Como é que eu coloco isso no F2? Aqui no F2, eu coloquei todas as 3 barras aqui, barras flexíveis, sem deformação axial. A deformação por aceleramento também já está sendo desconsiderada, mas pode ligar aqui no F2, mas a gente não está considerando. Eu estou considerando aqui as 3 barras aqui, né, desse pórtico da esquerda, com essa condição, flexível e sem deformação axial. Já no pórtico da direita, se eu clicar aqui no F2, eu tenho essa solução, o que eu tenho, um pórtico rigid, né, rigid member aqui, né? Esse rigid member é essa solução, a condição aqui de rígido. Então tem 2 alternativas globais, assim, ou é flexível ou é rígido. Quando é flexível, eu posso desligar as deformações axiais e de cisalhamento. A de cisalhamento, em geral, a gente vem desligada no F2 e vem ligada axial. A gente fez já desligar todas as axiais e, nesse caso, também considerar uma viga infinitamente rígida. Primeira coisa que a gente faz, coloquei aqui, as dimensões são uma carga de 12, tem uma extensão horizontal do pórtico 6 metros, na vertical 4. Então, eu vou aqui olhar a configuração deformada do modelo. Tá? Então, vou até exagerar aqui essa configuração. Quer dizer, isso aqui é um fator de escala que eu posso até ajustar com potenciômetro ou ajustar aqui dando um valor. Quer dizer, eu estou ampliando aqui os deslocamentos com uma escala, multiplicando por 800 para obter um valor. Esse valor é muito pequeno. Deixa eu consultar aqui esses valores da ordem de horizontal, da ordem de 2,7 milímetros em 6. Então, você vê que é isso mesmo. O que a gente vê é o seguinte: barras inextensíveis, os nós permanecem sempre na mesma cota horizontal. Ou seja, eles não saem dessa horizontal porque é a hipótese de barras inextensíveis. Os 2 nós do pavimento. Aqui também. As 2 colunas. Mas aqui, no caso, a viga ela pode se deformar a flexão. O ângulo entre as 2 barras aqui, no encontro delas, é 90 graus sempre, mas há um giro do nó, porque a barra pode fletir. Já nesse caso da barra
infinitamente rígida, ela não pode ter esse giro, porque a barra está sempre reta, e ela não tem giro. Se ela não tem giro, os nós da extremidade também não tem giro. Então o que a gente vê é que a tangente aqui, ela sai vertical lá de cima e chega vertical aqui embaixo nos pilares, tá? E a viga é sempre rígida. Então isso a gente vê que só temos uma deslocabilidade nesse modelo, enquanto que aqui nós temos tanto o deslocamento horizontal do pavimento, quanto as rotações dos dois nós ocorrem aqui, e elas têm que existir, porque são duas barras flexíveis que chegam no nó. Se eu fosse criar um modelo aqui, eu teria que colocar duas chapas, uma em cada nó e um apoio do primeiro gênero fictício para impedir o deslocamento horizontal. Já nesse caso aqui, não tem rotação os nós, então eu só preciso colocar um apoio para prender esse modelo. Tá? Então, eu vou só aqui, por curiosidade, mostrar o diagrama de momentos fletores finais. Vou reduzir aqui um pouco a escala, e vocês veem que os resultados são diferentes. Tá? Aqui tem um momento no valor de 12, aqui embaixo está 12,9, em cima está 11,1. Então, o aspecto é bem parecido, mas é diferente, né? Uma coisa é você considerar essa barra aqui flexível, outra coisa é você considerar essa barra infinitamente rígida. Mas é interessante a gente ver essa questão com o F2, a gente meio que entende a configuração deformada e vê aqui os esforços que são alterados. A partir dessa análise que nós fizemos das deslocabilidades, nós vimos que basta colocar um apoio fictício do primeiro gênero para impedir o deslocamento horizontal do pavimento, e com isso nós prendemos totalmente o modelo. Essa análise é uma análise em que a gente tem que agora entender como é que a deformada do modelo dá, quando tem barras infinitamente rígidas, é um negócio bastante sofisticado agora, né? Porque vai fazer isso. No caso zero, então, é quando tem a carga aplicada e eu tenho o apoio prendendo. O que eu sei aqui no caso zero é que os pilares não têm deformação e eles podem se deformar. Ou seja, se uma barra pode se deformar, a flexão, e não tem deformação a flexão, ela não tem momento fletor, por conseguinte também não tem esforço cortante. Porque a derivada do momento é o cortante. Quer dizer, se não tem cortante em momento, não pode ter reação horizontal nem reação momento nesse engaste. O que nós estamos concluindo com isso? Isso nos dois pilares. Nós estamos concluindo que essa carga não pode vir para o pilar. Não pode vir para o pilar porque o pilar tem cortante nulo. Então a gente sabe a configuração deformada, sabe o esforço que a barra tem, e daí a gente conclui o resto. Então a única maneira dessa carga chegar do outro lado, lá no apoio, é via esforço normal na barra infinitamente rígida, que é a possibilidade que ela tem. A gente não tem a priori definido o esforço axial numa barra infinitamente rígida. A gente vai ver também que não tem a priori o momento fletor na barra, né? Isso nos dá então a possibilidade de eu dizer, qual é o valor do beta 0? É para equilibrar o conjunto, para equilibrar o pavimento, se você quiser isolar o pavimento. Então o beta 0 seria uma força, se fosse positivo, seria para a direita, como está indicado aqui, mas nós colocamos isso com um sinal. Sinal de menos quer dizer que o que está mostrado aqui é contrário, no sentido contrário do que está indicado. Então, e o diagrama M0, aqui não há nenhum esforço nos pilares, e por conseguinte o esforço que vai para a viga infinitamente rígida é zero também. Então, na convenção de sinais do método é zero em todas as barras, o momento M0 é nulo e eu tenho beta 0 igual a menos P. É isso que a gente tem. Agora eu vou olhar o caso 1. O caso 1 é o caso em que a gente vai isolar o deslocamento horizontal, D1, né, do pavimento, no sistema empejométrico. Então, a gente impõe aqui um recálculo unitário horizontal, um apoio 1, e do lado de fora a gente coloca isso em evidência, multiplicando tudo por D1, que é o valor final. Então, a configuração deformada desse caso a gente já discutiu, assim, eu não tenho rotação no nó, então a tangente sai vertical aqui em cima e chega vertical no engaste lá embaixo, os dois pilares têm exatamente a mesma deformação, né? E o que eu quero determinar aqui é o K1, que é o coeficiente de rigidez global. Só tem um coeficiente de rigidez global, só tem um caso, tem dois casos, caso 0 e caso 1, só tem um coeficiente de rigidez global. E eu olho essa solução global que eu tenho e vou consultar soluções locais para as barras deformáveis. Tá? Então, as soluções locais para barras deformáveis são aquelas que nós já sabemos, né? Tem uma mudança de concavidade, porque a barra é bem engastada, não tem articulação. A concavidade para a esquerda, em cima do pilar,
faz com que o momento se tracione as fibras da direita, e aí o valor é aquele 6 aí sobre H2, sendo H o comando da barra. Embaixo também aparece o momento agora, também no sentido anti-horário, porque a concavidade embaixo é para a direita, traciona a fibra da esquerda, e daí esses dois momentos têm o sentido anti-horário, e para que fique em equilíbrio tem que aparecer um conjugado formado pelos cortantes aqui, e o braço de alavanca é H, então a soma desses dois momentos, a 12 aí sobre H2, dividido pelo braço de alavanca da 12 aí sobre H3, são os valores dos cortantes formando esse conjugado. E para a gente dar um deslocamento D1 para a direita, a força no topo lá tem que ser para a direita, não tem como ser diferente disso, né? Então, fisicamente não faria sentido. Essas duas pilares estão em equilíbrio nesta configuração deformada, e aí eu conheço o esforço. Então, a essência do método de deslocamento, conheço a configuração deformada de uma barra, eu conheço os esforços que atuam nela. Nesse caso, não existe configuração deformada axial, porque a barra é inextensível, mas aqui uma deformação deformada de flexão, transversal. E aí eu conheço esses esforços. Está tabelado, é uma solução fundamental conhecida. O que eu tenho que saber é como que chega nessa barra esses esforços. Ela tem essa configuração deformada, daí ela tem que ter esses esforços, tem que chegar de algum lugar. Embaixo, de onde chega? Chega pelo engaste. O engaste fornece essas reações, esse cortante e esse momento. E em cima, não tem chapa nesse nó em cima, então esse momento aqui, de onde que ele vem? Tem que vir de algum lugar, ou seja, é um esforço interno que tem que ser levado para a viga infinitamente rígida. Eu não conheço a priori quais são os momentos que vão para a viga infinitamente rígida. Eu não tenho solução fundamental para uma barra infinitamente rígida, ela nunca tem deformado. Ela só se movimenta como corpo rígido. Então, o que ela vai ter de esforço? Ela vai ter de esforço que for transmitido pelos outros por equilíbrio. Tá? Então, a mesma coisa o esforço horizontal cortante que aparece aqui no topo dos pilares. Isso vem, na verdade, vai ser jogado para os pavimentos, para o pavimento aqui, para a viga infinitamente rígida. Então, e é ação e reação, né? O efeito interno, o que tem aqui no sentido anti-horário, atua na viga no sentido horário de momento. O que tem de força horizontal para a direita, nos dois pilares, no pavimento atua ao contrário. Então, isso eu tenho que entender, assim, que não existe essa solução fundamental para a barra infinitamente rígida. Então, o que vai acontecer com ela é sempre uma consequência do que tem nos esforços nas barras deformáveis. O ponto de partida é a configuração deformada do sistema global. Eu vou olhar agora somente para as soluções fundamentais. Inicialmente eu vou olhar para as soluções fundamentais de barras deformáveis. E o que vai ocorrer nas outras barras é uma consequência do equilíbrio. Eu agora vou calcular, então, fazer o isolamento desse pavimento aqui, e eu vou calcular, inclusive, o K1 com base no equilíbrio de direções verticais. Mas não é só isso. Essa barra horizontal aqui em cima, ela está em equilíbrio também. Então, eu tenho que satisfazer o diagrama de corpo livre aqui de todas as barras isoladas, inclusive a barra infinitamente rígida, que não tem solução fundamental, que recebeu os esforços das outras barras que tinham os esforços internos conhecidos e, por ação e reação, foram transmitidos no sentido oposto. Então, eu vou ter que equilibrar essa barra também no sentido isoladamente. Isso é uma novidade. A gente está diminuindo o número de deslocabilidades, mas está pagando um preço que está sofisticando a análise. É isso que nós estamos fazendo e isso tem que ser entendido também na solução. Então, vamos equilibrar agora a barra lá de cima. Na hora que eu equilibro a barra lá de cima, qual é o equilíbrio dela? Eu não tenho a priori esses valores desses cortantes aqui que aparecem na barra, e esses cortantes vêm da onde? Só tem uma maneira de chegar lá em cima, via esforço normal nos pilares, porque o esforço normal dos pilares também não está determinado. Eu não tenho apoio fictício do primeiro gênio na direção vertical lá em cima, porque os pilares são inextensíveis. Então, a única maneira de chegar lá é via esforço normal dos pilares. Então, os cortantes que equilibram essa barra infinitamente rígida são, eu tenho dois momentos no sentido horário, que tem valores 6 aí sobre H2, 6 sobre H2 no sentido horário. Então, o conjugado formado pelos cortantes nas extremidades dessa viga infinitamente rígida tem que ser formar um binário no sentido anti-horário, quer dizer que a força na esquerda é para baixo, a força na direita é para cima, e o valor deles é os momentos, a soma dos momentos, que é 6 aí sobre H2, dividido pelo braço de alavanca, que é B, que é o comprimento dessa viga aqui. Então, daí saem esses cortantes. Veja que agora a gente está calculando os cortantes nas barras, a barra infinitamente rígida,
equilibrando de fato e vendo quais são os esforços que chegam lá. Não tem tabela para isso, né? Então, aqui também está mostrado que o K1 é por somatório de forças na direção horizontal aqui do pavimento. Então, o K1 dá 2 vezes 12 aí sobre H ao cubo. E esses cortantes, como dito, eles foram transmitidos via ação e reação. Agora, o caminho é o inverso, quer dizer, quem transmite para os pilares é a viga infinitamente rígida, transmite os cortantes via esforço normal, porque isso vai se chegar lá na fundação, ou seja, o pilar também tem que estar em equilíbrio na direção vertical, e quem fornece isso aqui embaixo é o engaste. Tá? Então, olha, isso é bastante sofisticado. Eu primeiro olhei a configuração deformada do modelo, vou voltar aqui. Depois eu fui olhar para cada barra e vi qual era a configuração deformada que as barras que se deformam tiveram. Transmitir aqui, eu tenho que entender de onde que isso aqui chega através da barra infinitamente rígida, porque não tem de onde vir, a não ser dali mesmo, tanto essa força horizontal que no topo do pilar, no momento, nos 2 pilares, então, e aí por ação e reação veio para lá, e depois disso eu tenho que equilibrar também a viga infinitamente rígida, e por sua vez vão aparecer cortantes que tem que vir de algum lugar, porque essas vagas tem de onde vir. Tem de onde vir porque os pilares trabalham, podem ter esforço axial, e aí vem. A gente vai ver isso em diversos exemplos, esse modelo, mas a gente tem que entender essa lógica de comportamento do método de deslocamento de cada caso. Resumindo aqui o caso, o que nós temos indicado aqui os momentos que aparecem nos topos dos pilares e nas bases do pilar são no sentido anti-horário, com valor 6 aí sobre H2. Então, anti-horário é mais e mais. O que está atuando na viga infinitamente rígida é, na verdade, menos, porque é no sentido horário. Você vê que a soma dos momentos no nó não tem chapa aqui no nó, então a soma tem que dar zero, não tem nada externo de momento chegando nesse nó. Então os momentos têm que ser equilibrados por momentos fletores internos, e isso se reflete na convenção de sinais do método de deslocamento com a soma dos momentos com a convenção de sinais, usando os sinais da convenção, tem que dar zero, e é exatamente o que deu aqui. Eu tive aqui o valor do K1, que a gente calculou lá pelo somatório de forças na direção horizontal do pavimento isolado. Eu cheguei a esse 24 aí sobre H3, mas eu também poderia ter feito, conhecendo as reações horizontais, que saíram da solução fundamental. São 2 reações horizontais para a esquerda. Se eu fizer o somatório global do modelo como um todo, somatório da K11 menos 12 sobre H3, menos 12 sobre H3, igual a zero, passando 2 vezes 12 sobre H3 para o lado direito, dá exatamente o mesmo valor. Ou seja, essa alternativa ela existe quando a gente tem, ela é possível quando a gente tem barras ortogonais, barras horizontais e verticais. E aqui também aparece a reação momento, que vem da solução fundamental, nos engastes, e também aparece aqui as reações verticais que vêm dos cortantes lá da viga, que são transmitidos via esforços normais pelas pilares. Então, olha o caminho todo que a gente fez para chegar numa solução fundamental. O essencial está na nossa mente eu conheço a configuração deformada do modelo, então eu conheço todos os esforços que atuam nele. Nesse caso, eu conheço essa configuração deformada dada, é possível obter o K1, as reações todas e tal. E mesma coisa vale para as barras isoladas. Só que, para a barra isolada, eu só conheço quando a barra é deformável. Quando não é deformável, eu não sei a priori quais são os esforços que chegam nela. Eu vou determinar os esforços axiais na barra inextensível, e rígidas também axiais. E os esforços portantes de momento fletor numa barra infinitamente rígida, como consequência do equilíbrio do conjunto. Tá? Então, isso é o que a gente vai fazer. A gente vai repetir isso algumas vezes para fixar bem esse entendimento nos exemplos que vão vir a seguir. Para terminar o problema, a gente está interessado no diagrama de momentos fletores desse pórtico, e para isso primeiro a gente tem que equilibrar esse modelo. A gente vai fazer uma condição de equilíbrio e cálculo da deslocabilidade. O que é a condição de equilíbrio? Aqui a gente vai dizer, olha, o efeito final desse apoio fictício 1, em termos de força que ele introduziu no sistema geométrico, é nulo. O efeito do apoio fictício, no caso 0, é o beta 0. E o efeito do apoio fictício, no caso 1, é o produto de K1 vezes D1, porque K1 foi provocado por D1 igual a 1. E usando então tudo que a gente viu, beta 0 é menos P, esse mais 24 aí sobre H3 dá o valor do K11,
e eu tenho, então, o D1 calculado dessa maneira. Essa daqui é PH3 sobre 24 é I mais, ou seja, para a direita, a força foi aplicada para a direita. O dimensional disso dá exatamente a unidade de deslocamento, tá? Então, ou de distância, no caso, né? Então, com todos esses parâmetros aqui, é só fazer um dimensional disso. E, uma vez determinado esse valor dessa deslocabilidade, deslocamento horizontal, eu vou fazer uma superposição dos momentos de cada caso. No caso, o M0 foi nulo, né? Então eu só vou ter aqui a influência do M1. O M1, como a gente viu no exemplo anterior, são todas funções de EI. Todos eles são 6 EI sobre H2, mais ou menos aqui. E esse EI vai se cancelar com 1 sobre a EI que está no D1. E daí eu vou chegar e fazer as contas, dar exatamente esses valores aqui, PH sobre 4 em todos os nós, e interpretando que fibras estão sendo tracionadas, a gente vê exatamente esse diagrama de momento que está mostrado aqui com essa situação. A gente já tinha visto isso lá no F-Tool e aqui está sendo reproduzido. Existe, então, aí uma série de sugestões que nós vamos fazer, resumindo o que nós falamos aqui, em termos de como é que nós vamos trabalhar com barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas à translação. Tá? Então, a primeira coisa, a identificação de deslocabilidade deve ser feita de uma forma indireta. Sempre nós vamos inserir os apoios necessários para fixar o modelo na criação do sistema de empenhamento. A cada apoio que a gente precisa colocar, é identificada uma deslocabilidade. Nesse caso, quando a barra infinitamente rígida não tem rotação, os seus dois nós não têm deslocamentos na direção transversal ao eixo da barra. Nesse caso, na criação do sistema hipergeométrico, a gente deve impedir a translação na direção axial da barra, né? E isso é feito através da inserção de um apoio do primeiro gênero. Como os nós da barra infinitamente rígida não têm rotação, também aí não é necessário inserir chapas nesse modelo. Tá? Então, isso tudo a gente falou, eu estou só colocando de uma forma textual e realmente revendo os conceitos que foram vistos aqui. Uma outra coisa que também a gente viu, eu vou também salientar, no caso de barras inextensíveis, os esforços axiais não são conhecidos a priori, não são determinados, não estão determinados a priori, porque na configuração deformada do modelo não tem deformação axial. Essa é a hipótese de barras inextensíveis. Então, não é possível determinar o esforço numa barra que não tem deformação axial. Mas isso não quer dizer que a barra não tenha esforço axial. Ela tem esforço axial. O que não tem é a deformação provocada pelo esforço axial. Deformação axial provocada pelo esforço axial. Tá? E o valor dos esforços axiais nas barras inextensíveis são determinados com base no equilíbrio do conjunto de barras do modelo. Então, a gente viu essa transmissão do esforço normal de uma barra para outra. Essa coisa, quando tem barra inclinada, a gente viu na aula anterior, complicada, mas sempre há essa transmissão via esforço normal nas barras inextensíveis. Quando as barras são ortogonais, essa identificação de qual é o valor do esforço normal é relativamente simples, porque o cortante de uma barra vira esforço normal na outra e assim por diante. Quando a barra inclinada é mais complicado, mas é o mesmo raciocínio. Tá? Então, de fato, os esforços normais nas barras são determinados por uma condição de equilíbrio do conjunto. Existem situações, eu não estou mostrando aqui, em que existe uma certa redundância de restrição, né, em deformações, e aí talvez o esforço normal fique indeterminado em algumas situações. Talvez quando eu chegar a um exemplo desse tipo, eu vou até salientar essa redundância, e aí o esforço normal nas barras ficaria indeterminado. Não modifica nunca a solução, porque muitas vezes a gente não está interessado nesses esforços, assim como, por exemplo, não mudou nada nesse exemplo que a gente viu, determinar as reações verticais nos apoios, nos engastes. A gente não fez a menor diferença em termos de valor de momento fletor, mas eu só salientei que elas existem e elas podem ser determinadas, mas isso até em algumas situações eu vou deixar até de calcular esses esforços normais se a gente não precisar dele, né? Agora, quando nós temos barras infinitamente rígidas, além dos esforços axiais, os momentos fletores e esforços cortantes não são determinados a priori. A gente não conhece esses esforços cortantes e esforços normais, além do esforço normal, eu não conheço esforço cortante, nem momento fletor, numa barra infinitamente rígida, com base na deformação do modelo, porque na deformação do modelo, na elástica do modelo, a barra infinitamente rígida não tem deformação nunca, ela só se movimenta como um corpo rígido, fica sempre reta. Isso é a nossa hipótese que nós estamos adotando aqui.
Mas também não significa que eles não têm momento fletor nem esforço cortante. Significa que a gente não tem uma solução fundamental disponível para elas. E nós vamos determinar o esforço cortante e o momento fletor nas barras infinitamente rígidas com base no equilíbrio do conjunto, no que são transmitidos outras barras. Essa barra infinitamente rígida está fazendo com que a gente não precise colocar chapas, por exemplo, como foi esse exemplo passado, e daí ela teve que absorver o equilíbrio de momento. Foi isso que aconteceu nesse exemplo simples que a gente viu. É isso que a gente faz, a gente sempre vai calcular os esforços nas barras infinitamente rígidas, olhando o equilíbrio do conjunto e olhando tudo tem que estar em equilíbrio. Isoladamente, cada barra, deformável ou não, tem que estar em equilíbrio e o conjunto também tem que estar em equilíbrio. É óbvio que o equilíbrio, no caso do método de deslocamento, é sempre o equilíbrio em que aparecem forças e momentos através dos apoios fictícios, mas a gente sempre zera isso no final, e são as equações finais de equilíbrio, e assim a gente resolve o problema. A gente nunca viola condições de compatibilidade do modelo e as condições de equilíbrio de cada caso são obtidas à custa de forças e momentos através dos apoios fictícios do sistema hipergeométrico e no final do processo, na superposição dos casos básicos, a gente zera esses efeitos dos apoios fictícios, aí a gente restabelece o equilíbrio do modelo original.